Bom dia, muito bom dia, graça e paz, nesse dia 12/8 de 2024, e a gente tem a oportunidade de conversar sobre a palavra de Deus. Antes, porém, eu quero dizer o seguinte: ontem uma pessoa me perguntou, uma irmã me perguntou, onde que eu faço a live ao vivo, porque ela sempre assiste depois. Talvez seja a dúvida de outras pessoas. É no Facebook, tá? Eu ainda sou jurássico ainda sou da época do Facebook, então porque eu tenho que fazer rápido para sair para trabalhar, então aproveita a luz do sol, por isso que eu mudei também o ângulo, né? Aproveita que é a luminosidade do natural e faço no Facebook para não ter que usar equipamentos, não ter que usar microfone, luz, uma série de coisas. Então é no Facebook, tá? Depois eu coloco essa live no Instagram e também no YouTube. Hoje eu quero falar sobre mudança, transformação, né? E o texto que eu pensei em usar para essa meditação é um texto muito extenso, portanto não farei a leitura dele, está registrado em Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5, a partir do versículo 1, a gente tem a história do endemoniado gadareno, um homem que vivia na região de Gadara, que era uma região romana, né, de construções romanas, e portanto tinha porcos, né? A gente vê ali no texto a menção de porcos, criação de porcos inclusive. O que acontece no texto é o seguinte: Jesus chega na região de Gadara, chega na cidade de Gadara, que era a região de Decápolis, e lá ele encontra um homem que estava endemoniado, um homem que era possesso de vários espíritos, né? Muitos espíritos malignos estavam no corpo dele. Diz assim: nós somos uma legião. E esse homem, então, ele vivia no cemitério, não vivia na sociedade, tinha uma vida toda ameaçadora, todo mundo da cidade fugia dele porque ele era muito agressivo. Diz o texto que às vezes ele era amarrado com correntes, ele quebrava a corrente. Então era um homem assim, muito violento, porque ele tinha muita possessão maligna na vida dele. A primeira coisa que eu quero ver nesse texto é que muitas vezes a nossa vida não consegue deslanchar por causa de influências malignas, por causa de influências de espíritos, por causa de influência de pessoas usadas por espíritos, por causa de pensamentos intrusivos produzidos por espíritos imundos, né? Sempre a gente vai ter o entrave do inimigo com a disposição de não permitir que a nossa caminhada avance. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é detectar, né? Detectar algumas coisas que muitas vezes impedem a nossa transformação, o nosso avanço, o nosso crescimento, né? Em todas as áreas. Crescimento espiritual, crescimento enquanto família, crescimento profissional, crescimento intelectual. A gente tem que ver o que impede, né? De repente a gente coloca na conta da procrastinação. Ah, não, eu sou procrastinador mesmo. E às vezes tá uma coisa mais profunda do que isso, né? De repente uma observação mais criteriosa, espiritualmente falando, vai nos ajudar a identificar alguma coisa nesse sentido. Então, às vezes a nossa vida é afetada por espíritos, né? Jesus chega e ele muda a vida desse homem, porque Jesus chega ali, expulsa aqueles demônios e esse homem então fica limpo. E é nesse ponto que eu quero tocar, né? O tanto que Deus é capaz de transformar, mudar a história das pessoas. Ele mudou a minha, ele mudou a vida de muita gente que está aí, né? Mudou a vida de muitas pessoas que você conhece. Ele pode mudar ainda hoje a vida das pessoas, ele pode transformar a vida das pessoas, né? Jesus promove a libertação desses espíritos malignos neste homem. Jesus aponta para este homem uma esperança de uma vida nova, né? Toda mudança que Jesus faz ajuda-nos a ver uma esperança. A vida desse homem, talvez, ele pensasse assim, nos pequenos momentos de lucidez, talvez, que ele tivesse, ele poderia pensar assim: minha vida está acabada. Vai ser assim para sempre a minha vida, né? Mas de repente Jesus aparece na vida dele e transforma a perspectiva dele, dando a ele uma nova esperança de vida melhor, né? Jesus também transforma a vida das pessoas através do ensino, né? O ensino da sua palavra, né? É importante para a transformação da vida, porque a transformação que Jesus promove, ela é de dentro para fora. Não é uma transformação só comportamental, mas é uma transformação que muda também a cognição, o intelecto, aquilo que está dentro da gente, aquela força motriz que há dentro da gente, ela é mudada, ela tem um novo direcionamento, né? E a gente pode então seguir nessa direção. Também através do convívio social, né? Jesus fala com esse homem assim, esse homem depois de liberto fala assim: deixa eu ir contigo no barco. Jesus fala: não vem não,
vai para sua terra, para sua parentela, vai para sua galera aí, para todo mundo que você conhece, deixa eles te verem. Porque era um homem que vivia anos e anos ali no cemitério, fazendo aquilo tudo que a gente já falou aqui. E de repente o pessoal começou a passar e ver esse homem lúcido sentado ali, ouvindo os ensinos de Jesus. Então só isso já deu uma informação muito importante. Só isso já foi uma mensagem muito importante. Então as pessoas também querem ver transformações na nossa vida. Né? A nossa vida muitas vezes foi impactada por transformações que aconteceram na vida de outras pessoas. Né? Agora, mudanças são sempre desafiadoras. Né? Talvez esse homem chegando em algum ambiente familiar dele depois dessa libertação, talvez ele tenha sido impedido de entrar. As pessoas tinham medo dele ainda, não sabiam o que tinha acontecido com ele. A gente viu acontecendo isso na vida de Paulo de Tarso, né? Depois que Jesus aparece para o Paulo, liberta o Paulo de Tarso, ele tenta se inserir na igreja, mas não consegue, porque ele era visto ainda como uma ameaça para a igreja, né? Então, as transformações são desafiadoras, às vezes elas são até desagradáveis, porque às vezes as mudanças, as transformações que Deus promove na nossa vida vêm através de circunstâncias, coisas que acontecem, alguma situação, alguma desventura, né? Alguma situação ruim, ou alguma situação boa também, mas alguma situação ruim às vezes acontece na nossa vida e tem o potencial de transformar o nosso coração, tem o potencial de redirecionar a nossa vida. E muitas vezes essas mudanças são aparentemente desagradáveis, mas dão a gente uma nova perspectiva, uma nova visão. A gente via, por exemplo, o Abraão, que tinha uma vida estabilizada numa cidade muito rica, porque ele também era muito rico, e de repente Deus disse para ele: sai daqui e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Era desagradável ficar anos e anos chutando poeira pelo caminho, até encontrar um lugar onde Deus falou: agora pode ficar aqui. Entende? Era desagradável essa mudança, mas foi necessária para que Abraão se tornasse aquilo que ele se tornou. Então talvez essa mudança que está acontecendo na sua vida aí, meu irmão, esteja sendo desagradável. Talvez essa libertação, talvez essa transformação, talvez está sendo desagradável, mas ela vai se ajustar. Quando você muda, por exemplo, os móveis da sua casa, hoje é dia de faxina, não vamos mudar os móveis de lugar. Isso é desagradável. Hoje, essa semana vamos pintar a casa. Isso é muito desagradável. Mas o resultado final agrada, não é verdade? Então Deus também sabe como fazer mudanças, mesmo que no primeiro momento desagradáveis a nós, mas Ele sabe como fazer mudanças e depois o resultado final é positivo. Então aguenta um pouquinho essa mudança que Deus está fazendo aí, tá bom? E essas mudanças também, esses movimentos que Deus faz, tem a tendência de nos fazer crescer. Se a gente tiver um pouco de maturidade, inteligência emocional, tiver um pouco de paciência e deixar Deus ser o Deus da nossa história, a gente pode aprender com qualquer circunstância. Mesmo situações muito desagradáveis, muito ruins, podem trazer alguma lição boa que vai transformar a nossa vida, vai mudar a nossa visão de mundo, né? E a gente precisa se ater a isso também, né? Deus pode mudar a nossa vida por meio de circunstâncias diversas, por meio de pessoas que a gente encontra. No caso desse homem aqui, ele teve o privilégio de encontrar diretamente com Jesus. Mas depois da morte de Jesus e sua ressurreição, ninguém encontrava com Jesus, encontrava com os apóstolos. Eram pessoas comuns do dia a dia, né? A gente vê, por exemplo, no capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, quando um homem eunuco, um tesoureiro eunuco, né, se encontra com Filipe. E o encontro dele com Filipe transformou a vida dele. A gente vê em Atos capítulo 3, um homem que era coxo de nascença que teve um encontro com Pedro e João. E o encontro dele com Pedro e João transforma a vida dele em outra coisa. A gente vê em Atos 16 o encontro do carcereiro com Paulo e Silas na prisão. Não foi? O cara prendeu Paulo e Silas, mas esse encontro que era desagradável para Paulo e Silas era um tratamento de Deus para a vida daquele carcereiro e de toda a sua família que se converteu. Né? Aquela situação que aconteceu foi desagradável para o carcereiro, mas no final da história ele foi salvo por Jesus. Então, deixa eu te falar uma coisa, se eu puder te dar um conselho. Desenvolva uma vida de oração, uma vida constante de oração, né? Falando com Deus, pelo menos todo dia, uma vez por dia, 2, 3 vezes por dia, falando com Deus, orando ao Senhor, colocando a sua vida diante dele, né? Porque Ele tem os destinos da nossa história. Né? Quando a gente coloca diante de Deus a nossa vida, Ele endireita as nossas veredas, diz a palavra, né? Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará a sua vereda. Então coloque sua vida em oração diante de Deus, apresente para Ele tudo que acontece na sua vida, né? Medite na palavra de Deus, tire um tempinho todo dia para você dar uma lida na Bíblia e meditar nessa palavra, que ela tem o poder de transformar seu coração, sua vida, sua mente. Mesmo que você fale assim, eu estou 50 anos na igreja e estou ouvindo isso, talvez você precise disso.
né? Talvez você precise disso. Talvez você está sendo só um religioso, né? O que já transformou na sua vida? O que mudou na sua vida, né? Frequente uma igreja. Ah, não, igreja é para dar dinheiro para pastor, igreja é para fazer isso, igreja é para aquilo outro. Esquece essa falácia, tá? Ninguém vai enfiar a mão no seu bolso. Lá na nossa igreja, ninguém enfia a mão no bolso de ninguém, entende? Ninguém enfia a mão. A ideia não é dinheiro, a ideia é você ser transformado. É claro que a igreja precisa de dinheiro. É claro que a igreja segue a Bíblia. E a Bíblia fala sobre dízimo, fala sobre oferta. É claro que isso acontece. Mas não é esse o objetivo principal. O objetivo principal é você ser transformado, é eu ser transformado. Mesmo que eu tenha 30 anos de vida cristã, como é o caso, acho que eu tenho 29 ou 30 anos de vida cristã. Então, ainda assim eu preciso todo dia estar em contato com os meus irmãos, em contato com a palavra, em contato com oração, em contato com Deus constantemente, para que cada dia Ele vai transformando mais e mais a minha vida. Porque eu ainda não sou aquilo que Deus quer que eu seja. Você ainda não é aquilo que Deus quer que você seja. Você está em constante mutação pelo poder do Espírito Santo. Entendeu? E para a gente compreender, ou para a gente chegar ao objetivo, chegar no ponto que Deus quer, a gente precisa de oração, meditação, frequentar uma igreja, que é uma rede de apoio. São pessoas que estão ali na mesma luta, na mesma pegada, enfrentando as mesmas dificuldades. Por isso que a Bíblia fala assim, a Bíblia fala que nós temos que nos transformar, e fala transformai-vos. Quer dizer, que cada um ali que está sendo transformado vai ajudando a transformar o outro. Essa expressão transformai-vos quer dizer isso, né? Que essa mutualidade de troca, né? Essa simbiose, essa situação que é importante acontecer para a transformação generalizada da igreja como um todo. E a gente vai crescendo, né? Por isso você precisa estar frequentando uma igreja, né? Deixe Jesus te mudar. Ele pode te transformar. Entende? Então é isso. Que Deus te abençoe, né? Que Deus derrame sobre a sua vida, sobre a sua casa, muitas bênçãos. Minha sobrinha Thaís, Deus te abençoe, sobrinha Thaís. Muito obrigado por você estar aí, Carlinha e todos os demais que estão aí. Lembrando que hoje é aniversário do Maicon. Maicon, meus parabéns, meu irmão. Que Deus te abençoe poderosamente, derrame bênçãos sem medida sobre a sua vida. Estou muito feliz com o seu retorno. Que Ele, a cada dia, acrescente a sua vida mais e mais das bênçãos celestiais. Irmãos, fiquem com Deus. Até amanhã, se Deus assim nos permitir.